Catarina olhava para Petrúcio com a mesma firmeza de sempre, como se quisesse desafiá-lo apenas com o olhar. Ele, por sua vez, não se intimidava. Petrúcio falava com segurança, tentando mostrar que era um homem de coragem, mas Catarina retrucava que coragem era diferente de decisão e que, diante dela, nenhum homem tinha chances fáceis. Bianca, sempre mais doce e conciliadora, tentava intervir. Pedia à irmã que deixasse, ao menos uma vez, alguém se aproximar sem tanta resistência. Catarina respondia que não se tratava de aproximação, mas de imposição, e que contra isso ela jamais cederia. Bianca voltava-se então a Petrúcio, perguntando se ele não tinha medo da teimosia de Catarina. Petrúcio, com um sorriso nos lábios, respondia que era justamente essa teimosia que o atraía. Batista, preocupado com o futuro das filhas, tentava colocar razão na conversa. Ele lembrava que casamento não era prisão e podia significar liberdade, mas Catarina não deixava passar. Dizia que, quando imposto, o casamento se tornava corrente. Petrúcio retrucava que não queria impor nada, queria apenas conquistar. E Catarina respondia que conquistas verdadeiras se provavam com o tempo, não com discursos. Cornélio, sempre observador, lançava suas provocações. Dizia que Catarina falava em viver sozinha, mas perguntava se não teria medo da solidão. Catarina mantinha firmeza. Preferia a solidão à convivência com alguém que tentasse dominá-la. Cornélio então se dirigia a Bianca, questionando se ela ainda acreditava em contos de fada. Bianca, com brilho no olhar, dizia que acreditava sim no amor verdadeiro, ainda que todos à sua volta zombassem disso. O clima esquentava entre Catarina e Petrúcio. Ela o avisava de que sua força não era convite, mas aviso. Ele, firme, respondia que cada aviso dela era mais um motivo para permanecer ali. Bianca sorria, insinuando que talvez a irmã já tivesse algum sentimento escondido, mas Catarina rebatia dizendo que, se algum dia gostasse dele, seria a primeira a admitir, e que aquele dia certamente não era hoje. Batista e Cornélio trocavam olhares cúmplices. Comentavam que, apesar das brigas, nem Catarina nem Petrúcio conseguiam se afastar de verdade. Batista dizia que talvez fosse destino. E Cornélio completava, lembrando que o futuro daquelas duas irmãs ainda traria muitas surpresas. Bianca, em sua inocência romântica, ainda questionava a irmã sobre o medo de terminar sozinha. Catarina respondia que sozinha já estava e que não via problema em continuar assim, desde que tivesse paz. Petrúcio, mais uma vez, tentava convencê-la de que viver acompanhado podia ser mais bonito do que viver sozinha, mas Catarina o cortava. Paz era o que ela queria, e nenhum homem havia lhe trazido isso até então. A cada resposta, porém, Petrúcio se aproximava mais. Ele dizia que não queria vencer Catarina, apenas estar ao lado dela. Ela o desafiava a provar isso com atitudes, não com palavras. Ele aceitava, prometendo esperar o tempo que fosse preciso. No fundo, todos ao redor percebiam que algo já começava a nascer entre os dois. Batista via no embate a semente de um futuro casamento. Cornélio notava que por trás da teimosia de Catarina havia uma faísca diferente. E Bianca, sonhadora, como sempre acreditava, que aquele podia ser o início de uma grande história de amor. E assim, em meio a provocações, ironias e declarações escondidas, Catarina e Petrúcio seguiam se enfrentando, como o cravo e a rosa, um cheio de espinhos, a outra de firmeza. Mas já era impossível não notar que, pouco a pouco, os dois começavam a se aproximar, mesmo que nenhum deles tivesse coragem de admitir.